Eita, rodadinha boa, essa rodada 21, meu povo! Galera, eu sabia que seria uma rodada muito boa, com um potencial alto de mitada, mas não sabia que ia ser tão boa. Cara, nosso time já tá mitando aí com apenas 6 jogadores. Eu tô aqui, cara, ansioso pra saber de você. Como tá sendo a sua rodada? Como tá a sua parcial? Tá mitando? Tá zicando? O que tá dando certo e o que tá dando errado no seu time? Não é possível que tá dando alguma coisa errada. Todas as dicas praticamente que a gente deu aqui no canal, aqui, principalmente na live de fechamento, estão mitando na rodada, cara. Se você não mitou ou não tá indo bem na rodada, é muito por teimosia. Querer inventar demais, porque a rodada, cara, tá praticamente boa pra todo mundo. Então, quero saber de você, deixa aí nos comentários como tá sendo a sua rodada, tá bom? E também, galera, claro, pedir aquela coisa de sempre, que a gente sempre pede aqui, porque a gente tá já chegando nos 13k de inscritos. Então, não deixa, cara, não deixa pra depois, não deixa pra amanhã, não deixa pro próximo vídeo. Vai aí embaixo, se inscreva no nosso canal pra gente continuar crescendo aí do jeito que a gente tá crescendo aí na plataforma. Deixa também o like ajuda demais a gente chegar a mais pessoas. Clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar o vídeo de novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Também quero te convidar para ser sócio do nosso canal, tá? Do nosso plano de sócio. A gente tem um plano de sócio muito bacana, um dos mais baratos do mercado e outra com uma qualidade excelente, tá? Top 5 de cada posição, mais 3 dicas por fora aí de cada posição para ousadia. A gente também tem aí lives exclusivas, dicas exclusivas, um contato direto aqui para você tirar dúvidas também. E também, galera, as nossas ligas mensais, onde você pode ter o retorno do seu investimento. Se de repente você ganhar ou ficar em segundo, terceiro lugar nas ligas mensais, você pode ter um retorno aí do dinheiro que você está investindo aqui no nosso plano de sócio. Então corre aí no primeiro comentário fixado, clica aí, caia lá no Telegram e escolha o pacote que você quiser lá para poder se tornar um sócio Black Nerd, beleza? Então vamos lá, rapaziada, falar da rodada 22, vamos analisar os jogos, montar um time, né? Já vou trazer um time montadinho aí com os bolsos já para essa rodada 22 e, claro, mostrar para vocês a parcial do nosso time que tá, ó, mitando demais, meus queridos. Então tá aí, rapaziada, 77.15 tá sendo a nossa pontuação, apenas 6 jogadores foram pro jogo e olha essa dupla linda aqui, olha essa dupla aqui, ó, Ferrarese e Juba, 18 pontos cada um, sem contar com o Caio Jorge com 13, Matheus Pereira também com 13, tá? Então nosso time aqui já tá somando uma bela pontuação, ainda falta jogar o nosso capitão, falta o Arrascaeta, falta o Vitor Roque, Léo Pereira, Piquerez e Rossi. Então esse time aqui tem tudo pra passar dos 100 pontos, sem contar, rapaziada, que a gente ainda tem aqui, ó, o nosso reserva de luxo, que foi o diferencial, pouca gente apostou nele, Ryan do Vasco, 16.50, já tá engatilhado, tá? Se o Pedro bobear que não for bem no jogo, ele entra e aí arrebentamos na pontuação, tá bom? Essa tá sendo a nossa parcial, galera, já deixa aí como é que tá sendo a sua parcial nessa rodada, estamos valorizando também 6.15, então, cara, é só esperar os jogos de noite aí e correr pro abraço, beleza? Então vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês aí os jogos da rodada 22, analisar esses jogos e trazer pra vocês aí o nosso esboço pra essa rodada, tá bom? Uma rodada que promete, hein? Então tá aí, galera, sem muita enrolação, estamos aqui no Prováveis do Cartola, que dá pra gente ver também aqui os próximos jogos da rodada, então vai lá, prováveisdocartola.com.br, esse site aqui tá demais, galera, então vai lá, baixa esse site que agora sem o Joga 10 News, a gente tem aqui esse trabalho muito bacana aqui que o Herbert tá trazendo aí, o Herbert, né, do canal Especialista, tá trazendo pra gente aí muito legal, então já fica aqui meus parabéns pro Herbert, eu tô dando uma ajudinha lá, entregando algumas dicas, né, algumas notícias também de última hora ali pra poder municiar aí o site, né? Mas os caras que estão fazendo o trabalho estão indo muito bem, parabéns a todos aí, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, rodada 22 aqui começando no sábado às 16 horas, Ceará e Juventude, gosto muito desse jogo, vejo um potencial muito bom aqui pro Ceará, principalmente defensivo, tá? Gosto muito aqui do Bruno Ferreira, tem um potencial bom, o Dieguinho também para desarmes ali no meio de campo, ele é um lateral que joga de meia, de volante, né? E o Juventude trabalha muito essa bola no meio campo com o Mandaca ali, também com o Jadson e também ali com o Nenê, então deve ter muito desarme do Dieguinho, é um cara muito bom pra rodada. Outro nome que eu acho interessante aqui do Ceará é no ataque, que é o Galeano, fez 9 pontos no último jogo, sem gol, sem assistência e tá fazendo boas partidas pela equipe do Ceará, então vejo um nome interessante principalmente pra reserva de luxo, beleza? Então na minha opinião, Ceará favorito nesse jogo. Botafogo, Red Bull Bragantino às 6h30 no sábado, tá? Vejo um potencial muito pro Botafogo, mas tem que tomar cuidado que o Botafogo tem jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Nomes interessantes do Botafogo, esse novo jogador, o Chris Brown, chegou, acho que é Chris Brown o nome dele, né? Chegou muito bem, marcando 2 gols contra o Juventude fora
fora de casa e pode ser que seja o titular nessa rodada. É um nome pra gente levar em consideração aqui. Tem um potencial bom enfrentando a fraca defesa do Red Bull Bragantino, que venceu o Fluminense, mas tipo assim, deu pra ver que o Fluminense não tava nem querendo muito esse jogo. Foi ali pensando no jogo da semana na Copa do Brasil, que tá aí contra o Bahia, né, fora de casa. Então, realmente, vejo o Botafogo até mesmo com um time misto muito favorito, tá? Cruzeiro enfrentando a equipe do São Paulo. Vejo um potencial aqui de um jogo equilibrado, tá? O São Paulo tá vindo muito bem no campeonato, mas o Cruzeiro tá brigando na parte de cima da tabela. O único problema é que o São Paulo vem descansado, folga no meio dessa semana, folga na semana que vem e deve ir com o time completinho pra esse jogo contra o Cruzeiro, que tem um jogo no meio de semana contra o Galo e na outra semana decisivo de novo contra o Atlético. Então, pode ser que o Cruzeiro poupe alguns jogadores, mas nomes interessantes que eu quero trazer aqui são, claro, sempre Caio Jorge e Matheus Pereira, tá? Na linha defensiva, acho que o William é um nome interessante também pra gente levar em consideração, mas tomem cuidado, deve poupar alguns jogadores o Cruzeirão. Flamengo enfrentando o Grêmio, vejo um potencial absurdo. O pessoal vai cair matando nesse time aqui, tá? Esse jogo aqui vai ser tipo 90% do time com o Flamengo. Por quê? Vai enfrentar um Grêmio que tá lutando contra o rebaixamento, com o técnico balançando no cargo e um potencial até de goleada nessa partida, tá? Então vejo aqui potencial bom pro Rossi, potencial pro Léo Pereira, potencial pro Léo Ortiz, potencial pro, dependendo do lateral, ou Varela ou Emerson Royal, pelo outro lado, ou Alexandre ou Ayrton Lucas. Então, cara, o Flamengo aqui, muito favorito, é a melhor defesa do campeonato, enfrentando um Grêmio aí aos frangalhos, tá? E vou te falar, Mano Menezes deve até cair nesse jogo. No ataque, do meio pra frente, vamos lá, Arrascaeta é chovendo molhado, tem que estar no seu time, não discuta, não fala nada, coloca ele no time, pronto e acabou. No ataque, cara, Pedro é um nome que eu acho interessante pra rodada, que ele quer dar uma resposta, principalmente pros críticos aí dos últimos tempos aí, com o posicionamento dele, fazendo corpo mole no treino. Então o cara quer fazer gol, tá com fome de gol, vale a pena sim o Pedro, tá? No ataque também do Flamengo, eu acho interessante o Plata, mas o Samulino tá à frente dos outros, tá? Então é um potencial muito bom pra Pedro, Samulino e Arrascaeta, é a trinca que eu fecharia aqui do Flamengo pro ataque. Aí dá pra você pensar aqui num Plata ou no Luiz Araújo correndo por fora. Santos e Fluminense, e aí, vale a pena o Neymar? Diz aí nos comentários, tem coragem de colocar o Neymar nesse jogo? Tem coragem de trazer o Neymar pra essa partida? Porque o Fluminense vai enfrentar o Santos. O Neymar falou que tá com edema na coxa, mas que se recuperaria pra esse jogo contra o Fluminense. Vamos aguardar. Se ele tiver provável, eu acho que é um nome sim a se considerar. É o Neymar, não adianta. Por mais que ele seja um jogador que o pessoal tá reclamando, que ele chorou, mas no outro jogo ele meteu 20 pontos. Então, é um cara que a qualquer momento pode dar uma mitada absurda. Então, a gente tem que sempre levar em consideração. Gosto muito também do Barreal, cara. É um nome muito bom pra rodada. Se o Neymar não tiver presente, vale a pena. Ele entrega a média base que tem feito gols, né? Então, fica de olho nisso aí. A parte defensiva eu não confio tanto do Santos, tá? E como eu falei, o Fluminense tem jogo pela Copa do Brasil contra a equipe do Bahia, joga fora, depois joga em casa, então deve poupar alguns jogadores. O elenco do Fluminense é realmente aí um elenco limitado, tá? Corinthians e Palmeiras, aqui é um jogo que eu gosto de correr toda vez que tem, tá? Porque é um jogo que normalmente, cara, é 1-0, é muito cartão, muita briga, muita treta. E é um jogo que eu normalmente corro, mas não, pra não dizer que eu não trouxe alguns nomes pra vocês aqui, eu gosto do Rodrigo Garro. Se de repente o Yuri Alberto ou o Memphis voltar, são nomes interessantes, tá? Gosto também do Matheus Bidu, que tá fazendo um bom campeonato brasileiro, e o Guinegão, cara, que tem feito alguns gols, mas vai enfrentar uma defesa bem difícil contra a do Palmeiras, que principalmente fora de casa joga muito bem. Então eu vejo um potencial também aqui para alguns nomes do Palmeiras, como Gustavo Gomes, que é um nome interessante, Piquerez, sempre um nome bom, no meio de campo ali o Maurício, no ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, são nomes aqui que eu quero trazer com potencial para rodada, mas como eu disse, cara, é um jogo que eu costumo correr aqui, porque normalmente é muito complicado. Mirassol e Bahia, cara, que jogo bom também para rodada, porque o Bahia enfrenta o Fluminense, como eu já falei, pela Copa do Brasil, e tem um jogo de volta no Maracanã, aí decisivo, tá? Então o Bahia provavelmente deve mexer nesse elenco aqui, o Mirassol deve ir com força máxima, tá fazendo um belo campeonato brasileiro, cara. O Mirassol tá jogando demais. Que lindo ver o Mirassol fazendo esse campeonato brasileiro aí praticamente perfeito, claro, pelo padrão do clube, né? Então vejo potencial para alguns nomes do Mirassol, como o Walter, cuidado que ele tá muito valorizado e não vai bater esses 19 pontos de novo, com certeza. Então você deve perder algumas cartoletas. Gosto do Reinaldo, do Lucas Ramon e do James ali na parte defensiva. Do meio pra frente eu gosto muito do Edson Carioca, do Negueba e do Chico da Costa. Cuidado que o Chico da Costa precisa muito do gol pra pontuar, tá? Mas é um nome interessante sim pra rodada. Então, vejo o Mirassol como favorito aqui, um pouco à frente do Bahia. Vitória e Atlético Mineiro. Agora que tá a questão, vale a pena Renato Kaiser? Tem coragem? Renato Kaiser é aquele jogador 8 ou 80, que ele pode fazer 2 gols igual fez no último jogo e pode não fazer nada 2, 3 jogos seguidos. Então,
é um nome a se considerar. O Galo deve ir com o time misto, como eu falei, joga contra o Cruzeiro, um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil na outra semana, decisivo, e deve poupar jogadores aqui. Então vejo Vitória sim como um potencial para a rodada, mas com ressalvas, tá bom? Então olha aí no Renato Kaiser, que é um nome interessante a se considerar. Outro jogo muito bom, Internacional e Fortaleza, principalmente pelo lado do Inter, tá? O Inter precisa dar uma resposta urgente à sua torcida, tá? Já foi eliminado de todos os outros campeonatos, só sobrou o Campeonato Brasileiro e agora enfrenta o vice-lanterna que perdeu em casa o último jogo para o próprio Mirassol. Então vejo um potencial muito bom aqui pro Inter. O problema é, será que o Inter vai corresponder? A gente tem nomes interessantes, como o Alan Patrick, que é um nome bom, o Bernabé é um bom nome também pra rodada. O problema é que o Roger Machado tá perigando no cargo aí, talvez se empatar esse jogo é capaz de cair já. Então é um jogo decisivo em que o Inter deve ir pra cima da equipe do Mirassol. Como eu falei, Alan Patrick é bom nome, Bernabé pela ofensividade vale a pena, e no ataque, galera, tem dois nomes muito interessantes, e não são Borré e nem Ener Valencia, e nem o Wesley, muito menos, mas são Ricardo Matias e também o Carboneiro. São dois nomes que eu gosto muito pra rodada, que tem entregado média base, que vale muito a pena a gente ficar de olho. E pra fechar a rodada, a gente tem o Sport enfrentando aqui o Vasco da Gama, olho no Derek Lacerda, que é um nome interessante pra rodada, Christian Barleta é um outro nome muito bom também, e pelo lado do Vasco ali, o Verrete, o Ryan, que tá fazendo um bom campeonato brasileiro, mas é um jogo que vou te falar, viu? Final de rodada, domingão, é complicado de ver isso aqui, só cartoleiro assiste. Então vamos lá, rapaziada, é isso aqui que eu acho pra rodada de número 22. Lembrando que a gente vai dar mais uma analisada aprofundada no meio de semana, trazendo outros vídeos de tiro curto. A gente vai atualizar esse time lá na sexta-feira, tá? A gente vai também pegar as notícias aí, saber quem pode poupar ou não, ter mais informações, mas basicamente é isso aqui. Então vamos lá, mostrar pra vocês aqui como ficou aqui a nossa base pra essa rodada 22, o que a gente já tá pensando pra mitar novamente nessa rodada. Então tá aí, galera. Eu não vou enrolar muito vocês, não. Poderia trazer aqui peça por peça, primeiro a zaga, depois o goleiro, depois o meio campo. Não, vou trazer já o time completo do que eu acho que eu devo escalar para essa rodada de número 22. Talvez troque alguma peça ou outra, mas eu acho que basicamente vai ser isso aqui, tá? Começando aqui pelo gol, tô indo de Rossi do Flamengo. Potencial muito bom do goleirão do rubro-negro, né? Tem um potencial muito bom para essa rodada. Vale muito, muito a pena ficar de olho nele. Gosto dele, tá? Principalmente aí que é um cara que é muito seguro e quando preciso ele consegue até pegar pênalti. Inclusive já tem 2 pênaltis defendidos no campeonato e é um jogo até relativamente tranquilo esse jogo contra o Grêmio. Então Rossi, na minha opinião, é um goleiro muito bom para essa rodada. Aí corre por fora de repente um Walter, né? Pode ser interessante, outros nomes ali para essa rodada, mas eu acho que o Rossi vai estar entre os mais escalados. E cara, eu tô triplicando o Flamengo, tá? Tô trazendo os 2 zagueiros também, Léo Pereira e Léo Ortiz, que devem ir muito descansados para esse jogo. Potencial muito bom, os dois estão voando no campeonato. Um outro nome que eu acho interessante é o Marlon do Ceará, pode encaixar aqui, de repente aqui até um Ferrarese, mesmo jogando fora de casa, alguém do Cruzeiro ou alguém do Mirassol. Acho que tem alguns esses nomes aqui que dá pra gente encaixar aqui, tá? Vejo um potencial pra alguns desses nomes, mas eu acho que basicamente é isso aqui, cara. Léo Ortiz e Léo Pereira pra rodada valem muito a pena. O jogo em casa contra o Grêmio favorece demais, principalmente a parte defensiva. O Flamengo é a melhor defesa do campeonato. Pelas laterais, Bernabé eu gosto muito pra essa rodada, tá? O time do Inter precisa muito atacar e ele é um cara que quando precisa ele sai pro ataque, ele finaliza, ele dá assistência. Não tem sido aquele grande Bernabé como já foi um dia, mas ainda assim é um nome muito bom pra rodada. Vejo o potencial, vai jogar contra o Fortaleza, cara, que tá uma draga. E, cara, se o Inter não vencer esse jogo, meu Deus do céu, o Roger Machado pode dar adeus ao seu cargo, tá? Pelo outro lado, eu tô indo de Dieguinho. Como eu falei, o Juventude trabalha muito a bola pelo meio de campo ali, com o Mandaca, né? Com o Jadson e com o Nenê. Então deve ter muito desarme do volante e ele tá desarmando muito, tá? E ainda pode pintar um SG, pode pintar, quem sabe, uma assistência ou até um gol, se ele chegar bem no ataque. Então vejo um potencial sim pro Dieguinho, vale a pena aí. Vou com ele pra essa rodada, provavelmente. E o meio de campo? Meio de campo, outro jogador que não pode faltar no seu time, gente, Arrascaeta, Arrascamito, né, cara? Ele você não discute, ele você só escala, que ali é praticamente 12, 13 pontos garantidos, ele com 50% de força, então vale a pena demais aí, o Arrascamito já tá no time. Alan Patrick é outro nome interessante. Como eu falei, o time do Internacional precisa demais da vitória, tem que se jogar ao ataque, tem que dar uma resposta à sua torcida. Foi eliminado dos últimos campeonatos em que estava disputando, só sobrou o Brasileirão. E o Alan Patrick é o motor do time, tá? Ele que cobra pênalti, cobra falta, cobra escanteio, é o cara que arma a jogada, então Alan Patrick tem que estar no seu time também. Um que dá pra negociar é o Matheus Pereira, tá? Porque pode ser que o time do Cruzeiro poupe alguns jogadores, como eu falei, o jogo contra a equipe do São Paulo é um jogo importante, mas teremos Copa do Brasil, jogo decisivo contra seu arquirrival Atlético Mineiro. Então, é um nome que dá pra gente até negociar por outro meio-campista, quem sabe até um Neymar. Só deixei no ar.
Só deixei, não falei que eu vou escalar, só deixei no ar. Então é isso aí, acho que para meio-campistas, tá? E no ataque, galera, Carboneiro é um nome interessante, tô indo com ele aqui, mas você pode colocar muito bem o Ricardo Matias. Eu coloquei o Carboneiro pela média básica, o Matias é mais centroavante, o Carboneiro entrega um pouco mais de média básica. Tô indo com ele ali, mas o Ricardo Matias, se você colocar ali, também tá de bom tamanho. Um Galeano também pode encaixar muito bem aqui do Ceará, tá? Outros nomes como o Chico da Costa pode ser um nome interessante também. Então vejo essas peças aqui. Tô indo com o Carboneiro por enquanto, ainda vou decidir essa terceira vaga, mas o ataque provavelmente será isso aqui, Caio Jorge e Pedro, tá? Porque o time do Cruzeiro precisa muito da vitória, né, pra poder se manter na briga pelo campeonato, só se tiver alguma notícia de que o Caio Jorge não vá pro jogo, que aí eu não vou com ele. Fora isso, ele já vai estar no meu time aqui, joga em casa aqui, tem um potencial bom contra o São Paulo, que vai ser um jogo bem difícil, a zaga do São Paulo é muito boa, tá? E fecho com o Pedro, cara. Pedro, como eu falei, tá com fome de gol, precisa dar uma resposta, quer dar uma resposta aí depois das críticas que sofreu pelo Felipe Luiz e também pela torcida, e tem correspondido. Nos últimos 2 jogos são 3 gols, né? Então vale a pena ficar de olho aí pelo Pedro, que é um grande jogador, não tem como negar isso, tá? E claro, galera, o nosso técnico será o Felipe Luiz, talvez seja o jogo mais tranquilo pra rodada, e o nosso reserva de luxo eu tô indo de Gonzalo Plata do Flamengo, tá? Mas aqui você pode encaixar muito bem o Chico da Silva, você pode encaixar muito bem o Galeano, o Wailon do Ceará também é um nome interessante pra você poder colocar aqui, o próprio Ricardo Matias pode ser um nome muito bom aqui para você dobrar a equipe do Internacional. Então temos muitos bons nomes aqui para pôr no lugar, mas por enquanto, como é o jogo mais tranquilo, eu acredito que pode ocorrer uma goleada, então dobrar o ataque do Flamengo colocando um aqui no reserva de luxo, acho uma estratégia muito boa e tô indo de Gonzalo Plata. Beleza? Então é isso aí, rapaziada, nosso time para rodada provavelmente, tá? Ainda não é fechado esse time para rodada de número 22 e o nosso capitão para essa rodada será Pedro do Flamengo. Ele será o nosso capitão para essa rodada 22 por enquanto, tá? Lembrando que a gente vai ainda finalizar esse time aí no meio de semana, tá bom? Vou soltar esse time na sexta-feira e na live de fechamento a gente faz os últimos ajustes finos ali, pegando as escalações e as últimas notícias de última hora que tem dado muito certo. Então já espero você lá às 14 horas do sábado para participar da nossa live de fechamento que tá bombando. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e vai aí, ó, no primeiro comentário fixado que o nosso plano de sócio, o link vai estar lá para você ser sócio do nosso canal e pegar todas as dicas exclusivas. Aí eu vou te dar dedicação total a você aí nas nossas dicas para você mitar nas rodadas do Cartola FC. Um forte abraço a todos, uma boa sorte na rodada 21, boa sorte na rodada 22, que Deus abençoe a todos nós e tchau!